Primeiro, começamos com esta notícia importante no Catar e este ataque israelense. Obviamente, o Catar sendo um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos da América na região e também abrigando uma das bases militares mais importantes da América na região. Hassan, é sua opinião que os israelenses acabaram de encerrar efetivamente o próprio plano de paz da América aqui? Bem, sim, acho que sim. Quero dizer, quando você bombardeia a liderança do Hamas, que estava reunida, presumivelmente em Doha, para discutir especificamente a mais recente proposta de cessar-fogo da administração Trump, e que, segundo relatos, estavam sendo encorajados pelos catarianos a aceitá-la, apesar de todas as suas deficiências. Acho que isso envia uma mensagem clara de que Israel, neste momento, não está interessado no sucesso do esforço de cessar-fogo, nem está interessado em essencialmente permitir que o papel do Catar como mediador volte a dar frutos. Então, acho que isso tem um impacto. Quando analisamos as coisas no terreno, fica muito claro que Israel já pôs em movimento a operação militar em grande escala, a chamada Gideon Chariots II, que visa estabelecer controle militar total sobre a faixa de Gaza e está, de fato, pronta para anexar a Cisjordânia. E então acho que quando levamos todos esses fatores em consideração, acho que fica bastante óbvio que Israel e este governo, sob o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não estão realmente interessados, acredito, no sucesso das negociações de cessar-fogo. E analisando exatamente o que aconteceu no terreno, Israel insiste que foi um ataque de precisão, mas também é importante destacar aqui que nenhum dos líderes seniores do Hamas que Israel estava realmente visando foi morto. Então, qual você acredita que foi o objetivo final real aqui? Acho que devemos lembrar que isso faz parte de um padrão agora amplamente estabelecido de agressão e comportamento militar israelense descarado e desenfreado na região. Isso não afeta apenas o Catar, mas afetou, obviamente, vários outros lugares na região, incluindo os territórios palestinos ocupados, Síria, Líbano, Iêmen, Iraque, Irã e agora, mais recentemente, Catar. E então há um amplo padrão de agressão militar israelense desenfreada nos últimos 2 anos na região. Mas acho que também é um ato extremamente imprudente, porque o ataque aconteceu em uma área residencial. Na verdade, resultou em uma baixa entre as forças de segurança do Catar e pode, de fato, nem mesmo ter conseguido alcançar seu objetivo de eliminar a liderança do Hamas. Então, acho que, obviamente, o custo diplomático aqui, há muitas questões sobre até que ponto os Estados Unidos da América estavam envolvidos, e até que ponto sabiam disso, e até mesmo realmente a eficácia de ter uma base militar dos Estados Unidos da América, se os Estados Unidos da América são incapazes de impedir um ataque de Israel contra um de seus parceiros de defesa e segurança mais importantes na região. Hassan, concordando com seu ponto também. Israel agora demonstrou que está disposto e, de fato, capaz de atacar dentro de um estado do Golfo aliado dos Estados Unidos da América. E, é claro, a reação da Casa Branca também veio rapidamente. Parece que o presidente Donald Trump se distanciou desta decisão israelense de atacar dentro do Catar. E agora vemos as consequências políticas começando em toda a região. Onde isso deixa a credibilidade da América no Golfo hoje, se ela é incapaz de conter Netanyahu? Então, a Casa Branca, de fato, tentou se distanciar desta operação. Acho que Netanyahu também procurou implicitamente distanciar os Estados Unidos desta operação ao postar no X que esta operação foi realizada completamente de forma independente por Israel, e que apenas Israel assume a responsabilidade por ela. Agora, a questão é que a posição do ZEUA já foi contestada por várias fontes. Os catarianos, de fato, negaram a alegação do ZEUA de que os ZEUA informaram o Catar antes do ataque. Ouvimos o primeiro-ministro do Catar e o porta-voz essencialmente sugerirem que o aviso do ZEUA chegou enquanto as bombas estavam caindo sobre Doha. Também já vimos reportagens veiculadas pela mídia que alegam um sinal verde do ZEUA para a operação. Então, em qualquer caso, na melhor das hipóteses, mesmo que consideremos verdadeira a declaração da Casa Branca, na melhor das hipóteses, os Estados Unidos foram incapazes de impedir um ataque de Israel contra um de seus parceiros de defesa mais próximos na região, que abriga o comando avançado do CENTCOM. Na pior das hipóteses, se essas reportagens forem verdadeiras, e de fato, os ZEUA aprovaram tacitamente ou